Aí nós já vamos para o primeiro jogo do Eduardo Domingues. Não dá para cobrar nada do Eduardo Domingues, obviamente, né? Mas tem uma coisa que eu torço demais para acontecer. Ah, mas eu torço. Mas eu torço muito para acontecer, viu, repórter? E o que eu torço? É informação? Ele nem começou. Porque se não for, você espera eu perguntar tudo isso. Nem começou. Viu, Alinidislov? Nós precisamos de amor. Nós precisamos de amor. Nós precisamos de calma. Não, Tem muita gente muita assim. calma. Bonito. Torcedores, calma. Bonito. Muito bonito. Bonito. Aqui, sabe o que eu queria falar? Antes de começar o programa. Eu sei o programa. Não, mas olha só, que eu acho que é importante. É importante. Cara, foi o que o Breno chegou aqui falando. E eu acho que é importante a gente deixar registrado. A rodada do Campeonato Brasileiro fechou ontem. Atlético e Cruzeiro estão na zona de rebaixamento. Atlético e Cruzeiro em 4 partidas ainda não ganharam. Cada um fez 4 partidas, não ganharam nenhuma. 2 derrotas e 2 empates para cada um deles. Então, assim, só para deixar registrado, antes da gente começar a falar de Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro hoje, depois da 4ª rodada completa do campeonato, incompleta, né? Porque tem times que não jogaram. Atlético e Cruzeiro estão nas zonas de rebaixamento. Atlético e Cruzeiro sofrem daquilo que o Flamengo sofreu ontem. Futebol fronha, não compete, acha que quer jogar só com bola no pé. E é isso que eu ia falar agora antes do Eltinho aqui, porque o Eltinho que é o ejaculação precoce. Eu ia falar exatamente isso. Uma coisa vocês podem ter certeza que o Eduardo Domingues não vai admitir no Atlético. É jogador andando e trotando dentro de campo. Ah, mas não vai. Nem não vai. ídolo? Me fala. Bom, e obviamente quem me falou conhece muito bem, né? Você, meu filho, é tipo Pesolano, viu? Tarado com tal do Unomás, correr, marcar, jogador andando e trotando dentro de campo, inadmissível pra ele. Mas a gente assistiu e vai ser jogador... gostosinho demais ver isso. A gente assistiu um jogador andando e trotando no Alguns. jogo passado. É que assim, no lance do gol, no lance do gol, a gente fala do Hulk. No lance do gol. Hulk e o Coelho. O Coelho perde a bola, né? Não, ele perde a bola, ele perde a bola e volta andando. É que fica assistindo, é que o Coelho é ruim de bola. O Hulk faltou Não, o vontade. Coelho não é ruim de bola, não. Nossa. Não é não. Tem um amigo meu que aprendeu de Rony argentino. Não, mas o seu Se ele amigo está deixar, eu equivocado. falo quem ele é. Seu amigo está equivocado. Aprendeu de Rony argentino. Mas ele não tá errado. Não. Tá muito errado. Não tá. Tá muito errado. Meu amigo tem razão. O Coelho é mais jogador que o Rony. Eu já tentei Rony cobrar melhor que esse ele, meu Breno. amigo. E vai ficar E discutindo. eu falei com ele assim, Com conversa no paralela final eu aqui. falei, você tem razão. Pode Peraí. falar, Tim? Não, ele tá querendo me convencer que ele tá certo. Peraí. Me convencer que ele tá certo. Ele pegou e falou assim, o Rony é argentino. O Coelho é um Rony argentino. Mas o Rony, o jogador Rony, é muito melhor do que o Coelho. Então você acha o Coelho tão bom quanto? Não, o Rony é muito melhor do que o Coelho. Então, e quando você chama o Coelho de Rony, eu tô sendo então você tá falando que você tá elogiando o Eu Rony. estou sendo bonzinho com o Coelho. Mas muito bonzinho. Entendi. Muito. Nem você acredita na sua tese, mas tudo bem. Mas eu entendi. Mas entre Rony e Coelho, eu iria de Rony. Não. Aqui você não me viu criticando. Não. Aqui, ó, memória de elefante. O que eu sempre falei? Você tem memória de elefante. Eu criticava o Rony? Você adorava o Rony. Eu adorava. Não, eu também adoro o Rony. Ele entrega Mas o que vibração na É lateral, isso aí. carrinho. É isso aí. Um ótimo volante. É isso aí. É isso aí. Não é atacante, né, Breno? Eu adoro o Rony. Eu já falei com vocês. É muito ironiazinha. Eu já falei com vocês. Eles não conseguem conversar sério com a gente, É não. difícil. Quando é com a gente, eles tratam com desdém mesmo. Adora a ironiazinha, mas não aguenta uma. Mas não aguenta uma. Quando eu começar, aí fica chateadinho. Vem tranquilo, irmão. Para de mandar mensagem no WhatsApp, Vem para de tranquilo. responder. Aqui, deixa eu falar uma coisa com você. Eu perdi o que eu ia falar. Você tá falando Você tá falando da mudança vergonha. de postura dos jogadores. Não, eu falo lembrei. Depois que o Dorival transformou um ponta em primeiro volante, eu não duvido de mais nada. E outra coisa, eu falava aqui quando eu trabalhava com o Gris Gomide e o já ia falar Xoxota, o CJ. Eu trabalhava com eles aqui e eu falava que o Felipe Souto não era volante, o Felipe Souto era um 10. Aí até foi escolhido, inclusive, para fazer a seleção de 70, lá jogando de gesto, que não era o 10, mas fazendo o papel. Então vamos lá, vamos voltar aqui à nossa discussão. Que loucura. Que loucura. Eu gostava do Rony porque ele me entregava isso aí que você falou. Sim. E só. Ele te entrega mais. Agora, você, meu jovem, falar que o Rony é mais jogador do que o Coelho com a bola no pé, você tá de brincadeira Não tô comigo. de brincadeira. E outra, É uma realidade. você tá de brincadeira É uma comigo. realidade. O Rony, e aí vou usar argumentos de um amigo meu. O Rony tá no Santos, hein? Só O lembrando. Rony foi o Reserva, maior inclusive. artilheiro do Palmeiras na história da Sabe Libertadores. quem é reserva do Santos?
Gabigol. Faltou ao Rony. Foi ontem, né? Especificamente. Faltou ao Rony, talvez, companheiros mais interessantes, sabe? Tipo, mais do que o Hulk? Tipo o Rafael Veiga, tipo o Dudu no auge. Faltou ao Rony, talvez isso. Um pouco mais disso. Para que ele Atlético? pudesse render. Que Sim. coisa. Mas é engraçado que você aleatória vai esse lá, negócio você de- vai lá você vai na melhor época. Não, eu também não. O Rafael Rony. Veiga e tal, mas É não que eu falando falei que o do Rony Hulk tá na no melhor Santos. fase dele. Mas ele não estava na Eu melhor falei que o fase Rony tá no Santos pra ver se alguém pegava e ninguém pegou. Mas tá tudo bem. Vamos falar do Rony. Mas ele tá jogando lá? Tá? Tá, jogou ontem. Aqui, dito isso, Reserva. Entrou ontem no segundo tempo. dito Entrou ontem isso, vibrando no dito lateral. isso, Bibi não tá jogando nada. boa tarde a todos, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Dito isso, né, começa a era barba no Atlético, jogo no domingo. É isso E eu aí. vou dizer uma coisa, Põe que a ordem. gente pode esperar dele como treinador, não dá para ele fazer uma... cara quer escolher a pauta do Não, programa. é para poder não ficar falando de Rony, isso é passado. O torcedor atleta é preocupado com o jogo de domingo, né? E o que esse próximo treinador vai fazer? Não dá para jogar nenhum tipo de responsabilidade em cima dele. Ele fez o primeiro treino hoje, ontem foi um regenerativo, ele deu uma palavra para os jogadores, hoje e amanhã. Em 2 dias ele não vai mudar, né, a maneira completa do atleta jogar, mas eu acho que a gente tem que cobrar uma postura diferente dos jogadores. Os jogadores, sim. E ontem ficou bem claro, na Galo TV tá aí o discurso, ele Milito dizendo, mudou. né, ele falando para cada um, se você não quiser deixar me interromper, eu agradeço. Vou fazer igual o Elton faz aqui. Né, porque senão, eu tenho uma linha de raciocínio e eu tô querendo falar sério. Você quer ficar discutindo e brigando, vai ter Mas seu eu quero momento. discutir e brigar, eu vou não, só brigar com disse que você o daqui a Milito pouquinho. mudou, Mas eu chiliquento. quero voltar Deixa onde de eu ser parei, chiliquento. é porque ele disse bem claro que, primeira coisa, questão da gestão, o papo tem que ser reto com os jogadores, né? Vamos conversar reto, vamos resolver a coisa reta, intensidade. Então, se só isso já funcionar no domingo, o Atlético vai ser diferente. Se tiver intensidade, os jogadores correrem, brigarem, para você ganhar um clássico como esse, você tem que ter um pouquinho mais de vontade do que seu adversário. Esse é o primeiro ponto que o Atlético precisa mostrar em campo. Né, ganhar as divididas. Se isso acontecer, não for um time que faz 5 faltas num jogo, vê o outro time passeando em campo e você não vê uma cobrança entre eles, só esse tipo de mentalidade, se já acontecer, já está de bom tamanho e o Atlético vai se classificar para a final do campeonato. Mas não imaginem que vai ter uma escalação totalmente diferente. Não, eu acho que é postura. E a cobrança, HG e amigos, para mim tem que ser em cima dos jogadores agora. Eles têm que dar uma resposta dentro de campo. 2 dias, o treinador está avaliando o elenco ainda, está entendendo como é que o time vai reagir a algumas coisas, ele vai tentar levar para eles uma coisa que já ficou clara, inclusive a gente conversando com pessoas do Atlético. Ele se assustou com a questão defensiva do Atlético ser um time tão exposto. Então ele vai mexer nisso. E por que é exposto? Porque o Atlético não consegue fazer uma marcação forte, porque eu acho que os jogadores não correm um pelos outros. Uma série de situações que vão ser colocadas. Taticamente também. O Atlético é uma peneira. Organização. Montaram um Atlético desorganizado. Não tem. E não O pode ir Atlético na é conta só dos desorganizado. zagueiros. Não, É o setor defensivo. Atacante. Como é que qual que é aquela dupla de zaga que se era, o que era do Hulk Cruzeiro, não que foi melhor do entregar, campeonato? se o Castanho Hulk não Neves. entregar, olha pra mim, Moreno, se o Hulk não entregar Negão, por favor. sem a bola, Negão, eu sei que pediu. Eu que pedi. Se o Hulk não entregar sem a bola, você acha que o Barba vai cortar o pescoço dele? Vai. Técnico estrangeiro faz isso. Técnico estrangeiro faz... Gente... Ó, E vamos tá pe- certo, Barba? Não jogam pelo Desculpa, emprego. Eu vou citar um cara aqui que foi muito bem e o torcedor do Cruzeiro morre de saudade. Jardim. Jardim chegou no ano passado no Cruzeiro, ele tentou fazer o time jogar com Gabigol, com Dudu, com Matheus Pereira, e aí ele viu que E não Caio dava. Jorge. E Caio Jorge. Aí ele falou assim, não dá pra fazer esse time jogar. O que ele fez? Cortou 2 e colocou os outros 2, que ele achava que renderiam mais. É assim que técnico estrangeiro age aqui no Brasil. E quando os caras agem assim, normalmente, eles cortam quem tem que ser cortado. Se chegar e o jogador não entregar taticamente, fisicamente, tecnicamente, os caras serão cortados. Isso é absolutamente normal e natural. Os jogadores que não entregarem, eles serão cortados. Serão cortados do time. Isso é natural, normal Então demais. tem muita gente para ser cortada lá no Atlético. eu também acho. Porque hoje a gente vendo o time em campo, a gente pegou o jogo contra o Grêmio, eu fiquei espantado. Mas o que eu te espantado falei, com a Eltinho? postura do Atlético, de vários jogadores do Atlético. Então isso é preocupante. Eu espero que ele chegue e realmente dê um choque de realidade em vários jogadores ali, porque o Atlético precisa urgentemente dar uma resposta dentro de campo, Breno. E não é só pelo gol o jogo contra o Grêmio, é pelo jogo contra o América também. O jogo contra o América é deprimente o que o Atlético apresenta. E aí ele só
replicou no jogo contra o Grêmio. Muito frágil o time do Mas Atlético. você concorda que esse choque de realidade, que essas mudanças que podem vir a acontecer, eu não acredito seja logo no primeiro jogo. Porque ele chega, ele vai dar uma De postura, oportunidade. sim. Não, de postura, claro. Mas eu falo o seguinte, ele vai chegar, ele não vai virar e falar assim, olha, eu vi o jogo do América e do Grêmio, fulano, você virou reserva. Não. Então espera. Eu acho que ele vai chegar e falar, olha, eu desejo desse time uma entrega maior, fulano. Se esses caras aí não fizerem o que ele pediu, Breno. aí ele vai falar, olha, agora você me armou. Então agora você vai pro banco, você vai mudar. Eu penso assim. Mas tá, o Thiago lembrou ali do Milito e eu fui olhar a data da chegada dele e como que foi o histórico desse início. Ele chega num dia 27 de março e no dia 30 tinha o jogo contra o Cruzeiro. Nós, comentaristas, nós reclamávamos bastante sobre a postura do time do Filipão, que era um time burocrático, chato de se ver. Naquele jogo do Atlético contra o Cruzeiro, a gente já viu uma postura diferente. Que é o 2-2. O 2-2. Existiam erros. Existiam. Tanto é que o Cruzeiro busca o empate. O Atlético abre 2-0 e o Cruzeiro busca o empate. Primeiro tempo genial do Então, Atlético. um primeiro tempo de postura. De postura. No segundo tempo, aí a gente já vê o trabalho do Milito. Tanto é que ele é ousado quando o Atlético toma o primeiro gol. Que ele pega e tira um zagueiro. É isso, Breno? Ele tira um zagueiro e joga com um zagueiro apenas. Isso foi no segundo jogo. Não, isso foi no 3-1. É porque você deu uma pastelada, eu falei que no segundo jogo. Aí eu entendi segundo tempo. No segundo jogo, ele mostra, vou voltar para ver se eu E entendo. deixa o zagueiro amarelado. Ele mostra uma postura diferente do time, uma armação diferente do time, e quando o Atlético sofre o primeiro gol, ele pega e tira um zagueiro e faz o time jogar mais avançado e ganha o jogo virando um placar para 3-1. Então, o treinador consegue fazer coisas diferentes em pouco tempo, sim. Principalmente de atitude de atleta. Eu vou falar um negócio. Ele tá bem no programa hoje. A argumentação, nota 10. Só que ele tá num mau humor maravilhoso. Tá gritando um pouquinho. Que nem parece que semana que vem ele tá no AC/DC. Tem duas coisas que me incomodam. Ansiedade. Tem um amigo meu vender dois ingressos. É ansiedade. Tem aqui, ó, tem duas coisas. Primeiro, soltando muito perdigoto. Muito. Ele tá muito mal-humorado. E outra coisa, tá tá gesticulando muito a ponto de agredir o colega que tá ao lado. Eu já tive que arredar duas vezes. Fazendo assim, daqui a pouco ele solta a mão Hoje na ele tá beiça maravilhoso. do galante ali, ninguém vai segurar. Ô Rubens, vem pra cá, Rubens Marques, vamos falar aqui de coisa boa. Atenção, Gilberto. Pedro Abílio, notícias do Atlético, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, muito boa noite a você, ao Edu e a todo mundo com a gente na turma do Bate-Bola. 6h11 para trazermos um factual. Acaba de sair a escala de arbitragem para a decisão de domingo, Cirilo. Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues de Souza é árbitro FIFA da Federação Paulista de Futebol. Ele apita domingo às 18 horas, Atlético e América, América e Atlético na Arena Independência. Nas bandeiras estarão Rodrigo Figueiredo e Henrique Correia, árbitro também com escudo da FIFA, este é da Federação do Rio de Janeiro, e o assistente número 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, que é do quadro Master da CBF do Mato Grosso do Sul. A Edna Alves Batista, FIFA de São Paulo, será a quarta árbitra e no VAR estará José Cláudio Rocha Filho. José Cláudio Rocha Filho na arbitragem de vídeo, portanto, a cargo do Flávio Rodrigues de Souza. A arbitragem do jogo da volta, os dois times já tinham entrado em acordo para que neste jogo de volta também tivéssemos arbitragem de outro estado, Cirilo. Mais uma vez a arbitragem que vem da Federação do Estado de São Paulo. Ô Panzi, tá entregue em boas mãos o Flávio Rodrigues de Souza para a arbitragem de América e Atlético? A arbitragem brasileira passa por uma crise, né? O Flávio, ele é de São Paulo, mas continua sendo brasileiro. Então também está em crise, faz parte da crise, do combo. O Flávio já esteve afastado em algumas oportunidades por conta dessas histórias aí de arbitragens no futebol brasileiro. Mas se a gente analisar o pedido dos clubes de não ter árbitro de Minas Gerais e o nome do Flávio, eu acho o Flávio melhor do que os nossos aqui. Sabe? E aí não é nenhuma crítica pesada, mas os nossos são péssimos. Não, estão num nível muito parecido, muito próximo. Mas eu acho ele melhor. Então, acho que deu um passo adiante na escala do árbitro, mas já deixando claro, já adiantando que o Flávio será culpado pela derrota de um dos dois. Absolutamente. A culpa já está
entregue a ele. Já pode pôr uma manchete aí. Independentemente do que acontecer. Independentemente do que acontecer, ele vai ser responsabilizado pelo eliminado. Teremos uma notinha na segunda-feira de algum dos lados. Tomara que não, tomara que estejamos errados. Abílio. Mais um factual antes da gente falar das entrevistas, viu, Cirilo? Sexta-feira está bastante agitada. Júnior Santos está em negociações para deixar o Atlético. Ainda não há informação sobre, desta vez, qual clube está interessado, mas já houve interesse nessa janela de fim de ano, início de temporada, de equipes como o Santos e também o Bahia, que chegou a negociar por um empréstimo, mas as diretorias não entraram em um acordo. Chamou muita atenção durante o período da tarde que o Júnior Santos apagou as fotos com a camisa do Atlético do seu perfil numa rede social, também deixou de seguir o Atlético e aí voltou atrás. Voltou a seguir e também está recolocando as fotos com camisa do Atlético na sua rede social. Mas é informação, a apuração do itatiaesporte.com.br, que o Júnior Santos tem negociações para deixar o Atlético. Foi relacionado para um jogo nesta temporada, não entrou em campo. Jogador que se recuperou de lesão no ano passado, foi utilizado poucas vezes também e está em iminente saída do Atlético mais uma vez. Vamos ver se dessa vai dar certo. Eu acho fantástico, cara. É igual namorado e namorada, né? Parou de seguir no Instagram, o cara arquivou as fotos. Mas já voltou as fotos. Voltou. Né? E voltou a seguir também? Voltou a seguir. É a velocidade que a gente esperava dele em campo, né? Então, provavelmente é porque estava negociando, aí não está negociando, aí tá de novo. Assim, brincadeiras à parte. A passagem do Júnior Santos pelo Atlético, o melhor mesmo é que ele arquive as fotos e deixe de seguir o clube, né? Cara, eu acho que falta amigo pro jogador de futebol, sabe? Aquele amigo pra falar aqui, não faço não. Não mexe no Instagram agora, não. Primeiro resolve a situação, deixa a negociação fluir. Falta, às vezes, um ombro amigo, uma opinião, aquele cara mais sincero, que vai falar o que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Aliás, jogador de futebol, o que deve ter de amigo que fala que só o que ele quer ouvir é uma festa, né? Mas fato é que até então o Júnior Santos não deu certo com a camisa do Atlético. Se pintar uma boa negociação para todas as partes, para o atleta, para o clube que ele for, mas principalmente para o Atlético, que seja feita. Agora, vai com calma, Júnior Santos. Não seja tão rápido nas redes sociais. Seja rápido em campo, que você não conseguiu ser ainda no Atlético. Ainda não. Vamos lá, Abílio. Tem mais algum aí, Abílio? Mais alguma bomba nessa sexta-feira ou vamos ouvir os caras, Abílio? Por enquanto é isso, viu, Cirilo? Mas estamos atentos, porque as informações estão chegando em relação a essas possibilidades, mas o Atlético, enfim, apresentou oficialmente Eduardo Domingues para uma repleta e cheia sala de jornalistas hoje na Arena MRV. A sala de entrevistas coletivas recebeu hoje o Tomás Pérez, volante de 20 anos, argentino, e também o novo treinador do Atlético. Nós vamos começar trazendo o que disse de mais importante o treinador. Afinal de contas, tivemos 53 minutos de uma entrevista coletiva onde ele falou sobre suas origens lá na Argentina, sobre o contexto do elenco do Atlético, elogiou muito as estruturas do clube e disse que ainda não teve tempo, viu, Cirilo, de conhecer, de sentir o clima na torcida. Porque muita gente perguntava, né, sobre o clima pesado, de pressão. Ele ainda está descobrindo, afinal de contas, só chegou a Belo Horizonte ontem, junto do elenco, comandou 2 atividades na tarde dessa quinta-feira com os reservas e hoje pela manhã o seu primeiro contato em campo com os principais jogadores do Galo. Vamos trazer o que disse o Barba Domingues em relação ao jogo deste domingo contra o América e a importância de vencer para se classificar à decisão do estadual. No sigo mucho las estadísticas. La historia es historia y miramos para adelante. Acá se sabe más, por más que uno lee y uno se interiorice, el jugador sabe la importancia del domingo. Entonces, me parece que el empezar a cambiar el ánimo de la gente, empezar a cambiar los objetivos buscados, no solamente institucionales, sino tienen que ser de grupo, del equipo, lo tienen que sentir, y a ese sentir nos va a dar ese empuje para empezar a crecer. Claro que es un partido definitorio y lo tenemos que tomar como es. Partido de vuelta, semifinal, hay que ir a ganar. Tenemos que ganar. Y tenemos que poner todo nuestro peso de nuestro equipo, de nuestros jugadores, de la historia
en ese partido. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero tenemos que tener esa responsabilidad para entender la situación real de hoy y salir a jugar ese partido con ese ánimo de ir a ganar. Com esse ânimo de ir a ganhar. E ele também fala mais sobre essa questão anímica, né? Como recuperar a confiança dos jogadores do Atlético que estão vindo de um período de pressão pela queda técnica. Yo creo que el equipo tiene jugadores de jerarquía en ataque. Digo, y ha conseguido traer jugadores jóvenes importantes, sudamericanos también. Hay que darle también esa confianza, no es solamente yo juego así y lo pongo y tiene que resolver el jugador. No, es explicar, es entender, es darle confianza. Yo creo que la máxima figura es Halki, ¿no? Él necesita confianza también. No es, vos sos el mejor y no te doy confianza y va así. Todos necesitamos confianza. Por más que mostramos seguridad, por más que vamos para adelante, por más que muchas veces digamos, no, yo estoy bien. Todos necesitamos, por más que no lo necesitemos, ese atrás que vos quédate tranquilo que estamos acá con vos. Entonces, hay grandes jugadores en ataque, hay buenos, hay que mejorar, sí, hay que mejorar. Hay que mejorar las finalizaciones, claro que hay que mejorar las finalizaciones, pero también hay que darle confianza. Y nosotros estamos acá porque si no, digamos, que falta en defensa, que falta en el medio, que falta, bueno, vamos a traer 15 jugadores, no sé. No, tenemos el plantel que tenemos, sabemos lo que precisamos y esa jerarquía que tenemos en ataque le tenemos que dar esa confianza para que lo puedan mostrar. Porque hay algunos jugadores con muchísima experiencia y otros jóvenes que tienen que aprender y tienen que crecer y lo tienen que hacer mejor. Y entre todos lo podemos hacer mejor, yo siento. No meio da resposta, Eduardo Domingues brinca com o diretor, o Paulo Brax, que estava ao seu lado na entrevista coletiva em relação a não vamos trazer 15 jogadores, né? Vamos trabalhar com essa turma que está aí, recuperar a confiança, como você ouviu. Ele destaca que há muitos bons jogadores à disposição para o ataque do Atlético produzir mais. Por fim, a respeito de escalação, afinal de contas, já tem jogo poucos dias depois dele chegar à Cidade do Galo. O que podemos esperar nesse primeiro momento do Eduardo Domingues escalando o Atlético? Yo creo que en momentos, en mi pensamiento, le puedo errar. Puedo estar equivocado. En momentos difíciles, los jugadores con experiencia son los que saben llevar ese momento. Y uno cuando llega a un lugar y obviamente se apoya en esos jugadores porque son los que lideran el vestuario, lideran el grupo, lideran dentro del campo de juego. Es lo que tenemos que empezar a hacer. Entonces, entender esas situaciones, digamos, si queremos empezar, claro, cuando uno llega en estos momentos y hay que cambiar, sí, sé que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar por ahí no tantos de nombre, sino en otras situaciones, en entender la realidad, entender los momentos, quiénes pueden hacerse cargo del momento. Entonces, en inicio voy más por ese lado. Después el jugador entra y sale solo. El jugador mismo lo sabe. Y no se tiene que ganar mi confianza. Se tiene que ganar la confianza del compañero. Cuando uno se gana la confianza del compañero y el entrenador no lo pone, el compañero mismo me va a mirar con una cara que de pocos amigos. Entonces, ahí es cuando el jugador se pone solo. Entonces, en inicio me parece que vamos a... No, realmente todavía no sé a quién vamos a... la formación que vamos a tener, no lo sé. Mañana vamos a tener una gran idea
y el día del partido la confirmaremos. O jogador entra e sai por si mesmo, pelo que está desempenhando. O que disse Eduardo Domingues a respeito deste primeiro jogo, dessa possível primeira escalação. E aí estão as primeiras palavras oficiais dessa entrevista coletiva que acompanhamos há pouco lá na Arena MRV. Cirilo. Do Eduardo Domingues chamaram a atenção. Ele fala sobre as mudanças, mas em especial quanto a resgate de confiança, né? Enalteceu bastante o elenco que ele tem à disposição. Diz que a principal coisa que ele encontra é que é um elenco com jogadores de muita qualidade. Os argentinos, né? Os gringos, de um modo geral, falam a língua espanhola, eles gostam muito do termo hierarquia, né? Nada mais quer dizer que um cara com peso, né? Um cara com história, um cara com capacidade de decidir, um cara com respeito. Falou isso sobre o elenco atleticano. Em alguns pontos da entrevista, ele foi questionado sobre mercado e mostrou uma característica diferente com relação a quem estava aí, que era o Jorge Sampaoli. Falou, eu vim para treinar o time, fui contratado para treinar o time. Então é uma diferença de entendimento. E me chamou muita atenção essa fala dele sobre o Hulk também, sobre um plano pelo Hulk, né? Disse de também resgatar a confiança, ter o Hulk com confiança, porque quando ele se sente bem, ele é um jogador que você ganha jogo com ele. Eu gostei das primeiras falas do Eduardo Domingues, Edu, sobre o entendimento do futebol e, em especial, quanto à educação, né? A maneira como ele chegou, falou com tranquilidade, falou devagar, pediu desculpa por ter falado em espanhol num primeiro momento, né? Disse que isso vai se acertar para as próximas entrevistas, para os próximos momentos. As primeiras impressões são excelentes, Edu. O Eduardo Domingues, ele foi cuidadoso na entrevista coletiva. Em todos os aspectos, ele buscou ser cuidadoso. Cuidadoso com o que passou no Atlético, o trabalho anterior, cuidadoso com o que está por vir, com o próximo jogo, com a escalação para o próximo jogo, com as ideias de jogo dele. Foi cuidadoso com os garotos, com os mais experientes, com os líderes do grupo. Foi cuidadoso com o esquema que ele vai utilizar. Você citou aí a parte que ele fala sobre o Hulk, de ter alguém próximo a ele. Não quis trabalhar com nomes, não citou nomes. Falou sobre o calendário do futebol brasileiro, de como é difícil você repetir time. Você pode jogar 2, 3 jogos, mas às vezes você tem que parar num quarto, num quinto, você tem que descansar. Ele falou que num calendário como o do futebol brasileiro, o jogador tem que ser inteligente. E o jogador inteligente é aquele que sabe que não vai poder jogar todas as partidas. Porque aí o time vai estar melhor, vai estar mais saudável fisicamente. Então eu acho que ele foi cuidadoso e por isso inteligente. Na entrevista coletiva, soube responder todas as perguntas que lhe foram feitas, não fugiu de nenhuma delas, falou sobre parte tática, falou sobre dia a dia, sobre gestão de grupo, sobre o momento do Atlético, inclusive o momento financeiro, da dificuldade, falou sobre essa questão que você disse aí, de participar ou não de negociações da parte do mercado. E ele tá certo, cara. Ele foi contratado para treinar, para trabalhar, para ajustar esse time do Atlético e para trazer equilíbrio ao Galo. O Atlético precisa de equilíbrio. E para mim tá muito claro que o Atlético foi ao mercado e buscou mudar o modelo que vinha sendo utilizado. O Atlético nos últimos anos estava olhando treinadores que têm tesão pelo ataque, que adoram atacar, que gostam de ter a bola, de pressionar o adversário, e muitas das vezes isso trouxe um desequilíbrio à equipe, porque era um time, o Atlético, o Galo doido, que vai pra cima, que pressiona, mas que na hora que o adversário recupera a bola, era um Galo doido, completamente maluco, porque não conseguia voltar, não conseguia recompor. Então a aposta pra mim é de um Atlético mais equilibrado, de um cara que tem tesão, em primeiro lugar, por dar consistência defensiva, arrumar a casa pelo chão e não pelo telhado. Dos últimos treinadores, e eu vou puxar de 23 pra cá, de Kudê até Sampaoli, o Barba talvez seja aquele cara que pense futebol mais próximo do Luiz Felipe Scolari, que foi justamente o treinador que não tinha um tesão pelo ataque, mas que tinha um tesão por defender bem em primeiro lugar. Vamos defender bem e lá na frente a gente tem talento para conseguir vencer os jogos. E naquela ocasião não era um futebol bonito de se ver, era um futebol pragmático, que às vezes até incomodava, mas era um futebol que fez do Atlético a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com Lemos e Gemerson, de zagueiros, mas uma defesa bem protegida, com laterais que sabiam que no primeiro momento eles precisavam ser defensores de uma primeira linha de 4 e bem protegida
geralmente por uma trinca de jogadores fortes de marcação, volantes. E eu acho que o Eduardo Domingues foi buscado no mercado muito por conta disso. Dar ao Atlético um equilíbrio com as peças que tem hoje. Se conseguir trazer mais zagueiro e que precisa, ótimo. Mais um volante precisa, ótimo. Se não, hoje o Atlético tem um treinador que pensa em primeiro lugar em não tomar gol ou dificultar para o seu adversário de fazer gol e depois contar com talento, e o Atlético tem talento quando tiver com a bola nos pés para atacar. Uma equipe equilibrada é o que eu espero e o que eu vou cobrar a partir de agora do trabalho do Eduardo Domingues, que tenha muita sorte e paz. Deem paz ao Eduardo Domingues para trabalhar, para escalar quem ele quiser, para segurar jogador um jogo ou outro. Deem paz ao cara para trabalhar. Quando você fala de equilíbrio e de paz, estamos falando de um equilíbrio institucional, né? Para que todos os processos sejam respeitados, né? Porque o cara consiga trabalhar, né? O que nós temos visto aí nos últimos tempos é dificuldade para que o profissional consiga trabalhar. E que o profissional seja de fato equilibrado também, como ele demonstra ser aparentemente. Abílio, para fechar, preparação para o fim de semana. Ele disse que não sabe o time hoje não. Mas amanhã ele vai ter que saber pelo menos um cadinho, né, Abílio? Ele disse amanhã vamos ter uma ideia e aí no dia do jogo é que ele vai decidir a escalação. Apuramos, Cirilo, que vai continuar aquele esquema sem regime de concentração após a atividade de sábado. Então os jogadores serão liberados depois do treino da manhã de amanhã e retornam à Cidade do Galo para o almoço no domingo. E aí as palestras, os vídeos e vão para a Arena Independência em busca da 20ª final consecutiva de Campeonato Mineiro para tentar defender um possível heptacampeonato no campeonato estadual. Sem Lianco, sem Alexander, não há suspensos. O Barba pode trabalhar à vontade para montar essa escalação que amanhã ele diz que vai ter uma ideia sobre, Cirilo.